A ideia é chegar ao fim do mundo, de novo, mas dessa vez de verdade. Na primeira vez que nós fizemos esse caminho até Ushuaia, eu não estava bem. Apesar de eu lembrar de muitas paisagens, eu não me recordo de como essas paisagens me faziam sentir. Essa é a parte que muita gente não vê. O mapa mostra os lugares, mas ninguém mostra o que você sente ou deixa de sentir. O Vini estava em tratamento ainda, remédio todo dia, dormia demais, estava tudo meio que no automático. Nem parecia que estava vivendo tudo aquilo. Agora, a gente decidiu descer tudo de novo, mas dessa vez juntos de verdade. Não só de corpo, mas também de cabeça. Tudo pronto por aqui. Preciso arrumar melhor essa caminhonete. É coisa aqui, é coisa ali. Mas já já eu arrumo melhor. E estamos partindo aqui do Ibis, Concepción. Foi muito legal. Os expedicionários já estão aqui. Esse aqui é o expedicionário Come e Dorme. E aquela ali é outra expedicionária. Então é isso, vamos deixando aqui o hotel, direção ao sul. Vamos explicar melhor aí para onde nós estamos indo. 3 anos se passaram desde que estivemos ao que era considerado o fim do mundo. Nessa nossa primeira jornada, muita coisa ficou para trás. E não foram só os lugares. A estrada era linda, mas muitas experiências passaram como borrões. Para quem não sabe, eu faço tratamento psicológico e também psiquiátrico para ansiedade. Na primeira parte da nossa jornada, eu estava medicado. E mesmo sendo necessário na época, eu não sentia muita coisa. Era como viver no automático. A Organização Mundial da Saúde já apontou que mais de 264 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtornos de ansiedade. Muitas vezes elas estão sorrindo nas fotos. Viajar não cura ninguém, mas às vezes muda o cenário o suficiente para a gente começar a se escutar. E foi assim com a gente. Dessa vez, a gente vai até o último ponto do continente, Puerto Williams, o fim real do mundo. E decidimos fazer isso pela carretera austral. Essa estrada é considerada uma das mais cênicas e icônicas do planeta. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Mas não viemos só por isso. Viemos porque a gente também precisava voltar para a natureza. Porque tem horas que a alma pede um pouco um descanso do automático, cheio de compromissos e o resgate de uma sensação que a gente já não sentia há um tempo. A sensação de conexão com as coisas. Mas a natureza, apesar de ser linda e gerar tudo isso de coisas boas em nós, ela também pode ser perigosa, se você não estiver preparado. Foi por causa do chopp que tudo isso começou. A gente só queria dar a ele uma vida melhor, com mais natureza, mais liberdade, menos concreto. Mas sem perceber, ele acabou fazendo isso por nós também. Foi o chopp que nos jogou nesse estilo de vida mais natural. Ele nos tirou da rotina, ele nos colocou na estrada. E sem nenhum roteiro fixo, fomos aprendendo a viver diferente. A gente não cresceu fazendo trilha, a gente não sabia nem escolher uma barraca. A gente não conhecia nada de roupas técnicas para frio, tampouco escolher o melhor saco de dormir. A gente via tanta gente fazendo trilha, vestindo as coisas certas, e a gente parecia nunca acertar nos trajes para as trilhas ou caminhadas. A gente sempre se sentia um pouco impostores nesse mundo outdoor. Aquela sensação de que, mesmo vivendo aquilo de verdade, talvez não fosse o suficiente. Como se quem não nasceu nesse meio tivesse o direito de sentir parte. Mas quanto mais a gente vivia, mais a gente entendia. Não se trata de saber tudo, se trata de sentir. E isso a gente sempre sentiu. Hoje a gente sabe, ninguém nasce pronto. E a maioria das pessoas está só fingindo costume mesmo.
Mas foi nessa vida que a gente se encontrou. E se tem uma coisa que a gente aprendeu é que você não precisa nascer nisso para pertencer a isso. E assim queremos inspirar outras pessoas a descobrirem que nunca é tarde para começar. Porque o que fica de todas as experiências é como elas te fazem sentir. Nunca foi sobre a paisagem, sobre quantos quilômetros a gente percorreu, sobre a altura que subimos ou sobre o material que a gente está usando. Então a gente decidiu mergulhar nesse mundo e curtir o máximo a vida do lado de fora que a gente puder. E daí nasce um dos primeiros de vários grandes desafios: escalar o nosso primeiro vulcão, junto com o chopp. O lugar por onde começamos essa nova fase se chama Geoparque Cutralcura. Ele fica na região da Araucanía, no sul do Chile, e é um dos únicos geoparques reconhecidos pela Unesco. Aqui, a terra ainda respira. Cutralcura, em língua mapuche, significa pedra de fogo e faz sentido. Essa região tem um dos maiores números de vulcões ativos e inativos do país. É uma mistura de geologia viva com cultura ancestral. E é dentro desse geoparque que fica o Parque Nacional Conguilha, conhecido como Jurassic Park chileno. E não é exagero, aqui você caminha entre lagos formados por erupções, florestas de araucárias milenares e vulcões ainda ativos. E foi aqui, nesse cenário entre cinzas vulcânicas, árvores que parecem ter visto o mundo nascer, que a gente decidiu fazer nossa primeira trilha em cima de um vulcão. Parecia simples no começo, mas tinha altitude, o vento, pedra solta e um Golden puxando a gente como se fosse guia de expedição. Foi ali que aquela dúvida voltou. Será que a gente realmente pertence a esse tipo de lugar? Mas a cada passo que a gente dava, a gente ouvia o contrário. A cada respiração pesada, a gente estava mais presente, mais vivo. E o sistema aqui da cabana é bem legal, porque esse maquinário aqui, ele serve para esquentar não só o ambiente como um todo, né? Ele passa o calor, mas ele tem que ficar ligado no mínimo quando a gente sair. Então ele vai ficar queimando aí, porque ele que esquenta as águas. Então, a água que sai da pia, do banho. Então, se a gente desligar, a gente quando voltar não vai ter água quente. Então ele fica queimando aí. Chama Lhaima Camp. É uma estrutura, um terreno do Cris. Ele mora ali e ele fez várias cabanas. Ele tem 3 cachorros, dois aquele ali, Border Collie. Mowgli, vem aqui, amor. Esse é o macho. É. E uma goldenzinha, de 9 anos também, uma amorzinha. É uma labradora. Cadê seus irmãos? Suas irmãs, cadê elas? Onde elas estão? Canela? Não se escuta nada. Só a gente fazendo barulho. E o vulcão tá pro lado daqui. A gente vai continuar subindo. E o aventureiro já está preparado. Por que você tá com essa cara? Você não quer subir o vulcão? Quero sim. Vamos lá, Jubi. Ai, meu Deus. When you reach the point of no return, when you feel like you've had enough, there's an angel who sings and a voice that is leading you home. O caminho é todo desses pedregulhos. Então você vê que é rípio, mas eu acho que tudo isso se deve à geografia vulcânica, né? Você vê até a parte que é verde, é muita pedra e a parte do solo, né, é escuro. Então eu acho que tudo isso se dá por influência do vulcão. Esse é um dos vulcões ativos, considerados ativos aqui do Chile, o Lhaima. E a última erupção já tem tempo. Mas ainda assim, você vê que parece realmente uma região vulcânica pelo que você vê aqui ao redor. Chegamos à entrada e aqui a gente conversou bastante com o guarda-parque Juan. Aqui as pessoas geralmente param, você pode comprar ingresso aqui na frente, ao contrário do que nos comentaram. E aqui é o controle de meio ambiente, né, de regras em gerais. E tem uma parte... São 30 quilômetros que você pode andar com o carro. E a gente vai entrar agora. Então, melhor pro
pro Bibico e pra nós. E esse é o tipo de parque que a gente gosta bastante, que você tem liberdade de você ir e vir sozinho. Então, por exemplo, a gente já entrou, você entra de carro, você tem acesso, e tem os pontos de parada e os pontos de estacionamento. Então, nenhum desses lugares por onde a gente está passando a gente pode parar. Então, tem lugares específicos determinados onde você pode parar, e cada ponto é uma atração, um passeio. A gente está indo direto. A gente já passou por uma lagoa que se chama Captrem, é a primeira atração. A gente passou direto e a gente vai direto para a trilha do Sierra Nevada, que é o vulcão. E olha o caminho por onde a gente está indo. Toda a trilha que a gente está indo aqui, olha, essa parte branca, tá vendo? É tudo gelo. Tem a parte branca, lá na frente tem mais parte branca. Tudo gelo. Chegamos aqui é o estacionamento e proteção, né? Esse cara aqui. Vamos passar aqui o repelente. O guarda-parque veio nos dar algumas orientações e agora sim, vamos proteção. E o Sebastian tá vindo aí, ó, o que ele tem na mão. Aqui no estacionamento, uma garrafa de cerveja e plástico. O ser humano precisa ser estudado, cara, porque não é possível você estar imerso na natureza. Tem placa para tudo quanto é lado quanto à questão do lixo. E mesmo assim, um cara vem aqui, bebe uma cerveja e deixa a garrafa ali. É inacreditável, cara. Bom, então são diversas trilhas dentro de uma mesma trilha. A gente vai fazer a trilha que é considerada de dificuldade média. São 10 quilômetros, a gente vai... São 10, é o que tinha ali na placa, até o ponto em que você vê o cume do vulcão Llaima, que é o que está aqui do lado. E Chopiptu continua animado. Mas quem quiser dificuldades maiores e vistas diferentes, né? Outros desafios, você consegue ir além dessa trilha que a gente vai fazer. E tem algumas que você precisa de autorização, que é de subir no cume, aí você precisa de equipamentos específicos. Então, por enquanto, a gente faz o de dificuldade média. No primeiro ponto de parada, você vê que a gente já encontra mais gente. Essa galera toda parou para descansar. Deve ter dado menos de 1 quilômetro ainda. E aqui já tem uma vista legal. Parada para água, banana para todos. A gente trouxe 3. Uma para ele, uma para mim e uma para o Vinícius. E nós estamos ainda a 5 km e 300 do nosso destino. E depois tem que voltar. E claro que não é uma regra, né? Mas é importante você tá bem equipado, né? E vestido para fazer esse tipo de caminhada, de passeio. Então a gente veio aprendendo isso com o tempo, né? A gente antes fazia a trilha de qualquer jeito e hoje em dia a gente já se prepara um pouco mais. Então, por exemplo, hoje deve estar uns 7, 8 graus. Tá esquentando um pouquinho à medida que o sol vem aparecendo, mas a gente está seguindo a recomendação: 3 camadas em cima e 2 camadas embaixo. Então 3 camadas, até tirei já a segunda camada porque começou a fazer calor e é melhor que você vai transpirando e você não vai sentindo frio. E embaixo eu ainda tô com 3. Vinícius ainda tá com 3. Essa. Então você tem uma primeira camada
né, como se fosse uma primeira pele, um fleece, que é simplesmente para aquecer mais, e uma terceira camada que é mais corta-vento, mais impermeável, que você pode tirar, e é muito mais se chover ou para cortar um pouco o vento, né, que chega gelado. Então aí você faz de uma forma mais confortável e você aproveita ainda mais, você não vai sofrendo até em cima. Share these moments with someone to share this life. When play has its way and things fall into place. E enquanto a gente sobe, uma aulinha sobre essa região. Essa província, ela se chama Araucanía e ela é a porta de entrada para a região sul do Chile. O Chile é dividido em 3 regiões, norte, centro e sul. Então essa província ela se chama Araucanía por alguns motivos. Um deles é pela Guerra do Arauco, que aconteceu aí há muito tempo, na época que os espanhóis chegaram aqui. Teve uma guerra aí com os indígenas locais, que se chamam, né? Ainda existem muitos, os mapuches, mas também por ter muita a flora, da araucária. Eles chamam essa região de região dos bosques milenários. E tem muitas árvores muito antigas, da época lá glacial, que se mantém até hoje. E tem árvores, inclusive aqui no parque, de 200, 300, 400 anos. Tem uma que chama a Mãe Árvore, algo assim. Chegamos no segundo mirador, que é o Los Condores. Estamos praticamente na metade. Vamos sentar um pouquinho ali. Essa galera está nos acompanhando. Você vê como é bonito. Aqui tá, a gente vê todo o bosque. Aqui é o Lago Conguilho, que dá nome ao parque. Ali é o vulcão Llaima, esse que a gente viu no início do vídeo. E pra cá, que é o caminho que a gente está seguindo, é o Sierra Nevada, que é um vulcão meio quebrado. Ele só tem a base. Há muitos anos ele já não está ativo. E é exatamente esse que a gente vai subir. Eu não sei em que ponto dali a gente vai parar, mas a gente está na metade do caminho. Você vê que ainda tem muito verde ainda a percorrer até chegar na parte onde realmente já tem neve. A gente já vê do alto. Então olha que bonito esse bosque. E o outono torna tudo ainda mais bonito. Você vê as diferentes colorações das árvores. Algumas já peladinhas, outras já amareladas. Mas você vê a coloração torna o ambiente mais bonito, né? Bem diferente. E aí vocês perguntam, pô, você tá fazendo uma trilha num vulcão, no quarto vulcão mais ativo da América do Sul. Por quê? Assim, por que fazer isso aí? E talvez com esse nível, ainda que controlado, né, existe um risco, mas por quê? E aí eu te respondo, eu não sei. Racionalmente eu não sei responder, mas emocionalmente tem uma coisa que chama o diferente, o inóspito, o longe, sabe, da nossa vista, o fora do comum, é o que nos atrai. Ele fica vigiando a gente, ele estava me olhando subir. Coisa mais linda do mundo. Chegamos a Barca de Alto Moreno, passamos por México. Seguimos caminho. E uma correção. Olha o visual. É o visual. Uma correção. Eu falei que esse é o número 4, né, de vulcão mais ativo da América do Sul, mas ele é o segundo. E a última erupção dele foi em 2003. Mas ele está relativamente estável. O guarda-parque comentou que, claro, eles têm
sensores para todo lado, né? Então qualquer movimentação um pouco diferente, eles já são avisados, os guarda-parques, todas as pessoas. E ele falou que há um mês atrás teve uma movimentação diferente e aí eles entraram em alerta, mas acabou que não foi nada. Então ele falou, eu confio nos equipamentos. Então a gente também. E ali, eu não sei se está dando para ver, mas tem um casal de pica-pau. Olha, batendo na madeira aqui, ó. Isso é só isso? Ó, tem vários aqui. E a gente escuta eles batendo na madeira. Ó, vou ficar em silêncio. Ai, meu Deus. Estão vindo. Olha que legal, as picadas dos pica-paus, bem de pertinho. Todas mais ou menos do mesmo tamaninho. Apesar de tudo ser escuro, né? O terreno, aqui já começa a ficar ainda mais escuro e já começa a aparecer pedras, muita pedra, que a gente não viu no início. E o verde que a gente vê de cima, dos vulcões, é isso aqui. Olha esse bosque que bonito. E cheio realmente de araucárias, olha elas aqui. Elas mais jovens, mais velhas. As árvores milenares. Tem muitas delas, elas são muito bonitas, bem imponentes. E já há um tempo aquele côndor, aquela águia, tá circulando aqui. Agora parece que foi embora. Ela ficou um tempão aqui circulando. E é muito grande. E o interessante, você vê como a natureza é, eles conseguem voar até 8.000 metros de altitude, tem noção? É muito alto. Mas foi embora, parece. A gente tá atrás da gente o Serra Nevada, que é para onde a gente tá indo. Atrás dessas araucárias, o Llaima, que é o segundo mais ativo da América do Sul. E aqui na nossa frente, ainda que ele pareça pertinho da gente, é o Villarrica, que é o mais ativo do Chile. Olha isso, porque ele é grande, ele é bem imponente também, assim você vê ele da estrada, da rodovia. E a gente vai nele depois, mas a gente está literalmente rodeado de vulcões. Já completamos 4,5 km, ainda falta 1,5 km. Agora eu acho que vai ser mais plano. E olha o atleta aí. E lembrando, né? 4,5 km de ida. Então tem mais 1,5, vai dar 6. Depois mais 6 descendo. Então hoje vão ser 12 km. E nós estamos a 1.600. Deixa eu ver. 1.610 de altitude. Que a gente subiu por aqui. De um lado, o vulcão Villarrica, dá pra ver ele lá embaixo. Desse lado aqui na minha frente, o vulcão Llaima. Eles têm duas cabeças, são dois cráteres. E na nossa frente, Serra Nevada. Então, novamente, rodeados de vulcões. Enfim, a neve que o Chopp tanto queria. Vamos começar a realmente entrar. Chegamos 6 km. Aí,
Quer brincar na neve. Primeira parte cumprida. Lembrando que tem que voltar mais 6 km. Mas a vantagem, se é que é uma vantagem, é mais descida do que subida. Agora curte o visual aí. E é legal o clima, ó. Você vê ao redor, a galera vem para passar um tempo aqui em cima, né? Para curtir, não só pela vinda. Então eles vêm curtir, ó. Tem galera deitada, tem gente comendo ali em cima, ali embaixo. Bem bonita assim a atmosfera. Não é só pra vir tirar a foto e dizer que veio, sabe? É pra realmente vir curtir o lugar. Contemplar. E agora a gente espera o chopp descansar, a gente vai ficar pelo menos uma meia hora, 1 hora aqui, pra ele descansar bem. Tá descansando em cima da minha perna. Mas olha a paisagem. Pra quem quer vir e talvez não queira chegar até o topo, né, até o fim da trilha, essa trilha ela é muito popular justamente pela paisagem que se tem dos 3 vulcões. Aqui atrás tem a Serra Nevada, mostra aí cinegrafista da Serra Nevada. Você teria que subir um pouquinho mais antes de chegar no cume dela. Bem na nossa frente tem o Llaima, que é um dos ativos também, duplo cráter, e lá mais pro fundo Vila Rica, que é o mais ativo do Chile. E a galera vem para ver isso, para ver essa junção de vulcões numa mesma vista. E é bem legal, porque hoje fez sol, você vê todo o bosque lá embaixo, de novo esse tom, né, do outono, a imagem fica bem bonita. E por mais que sejam vulcões, né, teoricamente eles representam um perigo. Você sente uma paz assim aqui nesse lugar. Então valeu a pena e vai valer a pena a volta. Agora a volta. Mas olha lá, essas partes assim em que a gente consegue acompanhar ele de pertinho, a gente deixou ele um pouco solto pra a gente ver como é que tá o ritmo dele. E olha como tá. Tá tendo que segurar ele. Um obstáculo maior. Esse é o maior obstáculo que temos na trilha. Que a gente não deixa ele pular, né? Pra evitar questões com articulação e tudo, então a gente evita. Mas esse tronco aqui tá bem grande. Chegamos. Equipe completa. Nenhuma baixa. Caraca. Tá como dificuldade média. Eu acho. Pra mim e pro chopp tá como dificuldade baixa. Né, Não. Chopin? É muita subida. Você sobe demais em terreno que não é terra, né? Madeira, tronco. Mas logramos. Olha lá onde a gente subiu. Te vencemos, Serra Nevada. Voltamos ao nosso carrito. Vamos cuidar desse bibico, limpar ele um pouco, escovar, dar água. E comida daqui a pouco. E comer, e hoje ele vai capotar. Vai ser bonito de ver. Agora voltar por onde a gente entrou. Agora já tá no pôr do sol. Aí a gente vai ver o sol focar mais na Serra Nevada. Quando a gente entrou, ele tava focando mais no vulcão Llaima. E olha, daqui dá pra ver, não sei o ponto exato, mas a gente subiu até ali em algum lugar. Entre neve e verde. A gente subiu.
Cara, uma decisão errada atrás da outra. Vocês não tem ideia do que tem aqui na frente, cara. Resultado: não dá mais pra ir a pé, tem que ir agora escorregando, uma mão sangrando. Quero ver quando chegar na neve. Que merda.